Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Glória a Deus. Permaneça de pé, só um instante. Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abram as vossas Bíblias em Apocalipse. No capítulo de número 3, versículo 20. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade, por mais uma vez poder estar aqui, servindo juntamente com os irmãos, por intermédio da palavra. Que Deus abençoe a vida dos nossos pastores, pastor Alessandro, pastora Lília, os demais pastores, todo o corpo de Cristo. Os que acharam, digam amém. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Quantos já sentiram a presença de Deus neste lugar? A presença do Senhor é real neste lugar. Queridos, eu confesso que eu cheguei um pouco angustiado, mas quando a palavra foi ministrada na abertura do culto e os louvores, e o meu coração foi se enchendo de paz, foi se enchendo do Espírito Santo e toda aquela angústia foi saindo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder. Amém? Tema dessa mensagem: Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer visitar a tua casa. O texto que nós acabamos de ler, o versículo em que nós acabamos de ler, vai dizer que Jesus está à porta e bate. E aqueles que ouvirem e abrirem, ele entrará e ceará. Jesus está à porta e bate. E aqueles que ouvirem a sua voz e abrirem a porta, ele entrará e ceará. Queridos, eu quero compartilhar, mostrar a você o que acontece com a vida daquelas pessoas, o que acontece com a casa das pessoas que convidam Jesus para entrar. Ao preparar essa palavra, lógico que por registros bíblicos, eu encontrei 12 casas que Jesus visitou. 12 casas que Jesus visitou durante o seu ministério. E todas as casas, sem exceção, quando Jesus entrou, algo extraordinário aconteceu. Quando Jesus entrou, houve transformação. Quando Jesus entrou, houve renovo. E por isso nós precisamos abrir o nosso coração. Quando Jesus bate, e Ele sempre bate as nossas portas, nós precisamos abrir para que Jesus possa entrar em nossas vidas. A primeira casa que Jesus entrou, que eu quero compartilhar contigo nessa noite, foi na casa em Caná. Jesus entrou na casa em Caná para levar alegria. Jesus entra na casa em Caná para levar alegria. Naquela ocasião, acontecia uma festa.
um casamento. E Jesus chega naquela festa. E quando Jesus chega naquela festa, que ele percebe que o vinho acabou. E naquela época, quando acabava o vinho, era sinônimo de que a festa havia terminado. E Jesus vai fazer o seu primeiro milagre ali naquele lugar. Jesus vai transformar a água em vinho. Como é poderoso você ver aquilo que Jesus faz naquele lugar, naquela proporção. Jesus transforma a água em vinho. E aquelas pessoas que ali estavam voltam a celebrar, voltam a se alegrar. Porque quando Jesus entra na casa, queridos, quando Jesus entra na casa, a alegria chega junto. Porque quando Jesus entra na casa, aquilo que era tristeza vira alegria. Aquilo que era dor vira alegria. E nós temos percebido que nos últimos dias, nesses últimos tempos, há muitas pessoas tristes. Há muitas pessoas desanimadas. Eu estou falando de crente. Eu estou falando de vida cristã, quem tem uma vida com Cristo. Eu não estou falando daquele que não conhece Jesus, porque não há alegria, não há felicidade sem Jesus. Não há felicidade sem Jesus. E por que que os crentes, pessoas que já tiveram um encontro com Deus, estão tristes, estão desanimados? Eu quero abrir um parêntese aqui. Hoje nós estamos no último dia do mês de setembro. Dia 30, 29, amanhã é o último dia. Perdão, queridos. E eu não poderia deixar de mencionar, de fazer menção a campanha contra o suicídio, o Setembro Amarelo. Nós temos visto isso na nossa sociedade, nós temos visto isso no meio cristão. Pessoas que já serviram, que já sentiram a presença de Deus, e por alguma questão, elas se entristecem, entram em depressão. E eu queria trazer aqui o exemplo de dois homens de Deus, que é Daniel e José. Daniel e José, eles tinham algo em comum. Querido, me dá um pouco de retorno, por gentileza. José e Daniel tinham algo em comum. Ambos foram jogados na cova. Porém, Daniel, ele, ao ser jogado na cova, ele sabia quem era o seu inimigo. Ele podia ver o seu inimigo. Daniel sabia que ali na cova haviam leões. Porém, José, quando é jogado naquele poço, a palavra vai dizer que o poço estava vazio. E há muitas pessoas assim. Tem pessoas que estão lutando contra algo invisível, algo que elas não veem.
E esse é o pior inimigo. Aquele que você não visualiza, aquele que você não vê. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para dizer que a mão dele está alcançando a vida de algumas pessoas neste lugar. Está repreendendo todo espírito de depressão, todo espírito de tristeza, todo espírito de suicídio vai cair por terra agora. A tristeza não vai estar no nosso meio. A depressão não vai estar em nosso meio. Porque quando Jesus entra na casa, a casa tem que se alegrar, o ambiente tem que se alegrar, o ambiente tem que mudar. Hiriminaga sol de candarai. Hirimiga suricandarai. Querido, se você abrir o seu coração, se você abrir a sua casa nesta noite, toda e qualquer tristeza que há em ti, o Espírito Santo vai tirar, Ele vai limpando, Ele vai cuidando. Abra o seu coração nessa noite para receber a alegria do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Glória a Deus. A segunda casa em que Jesus entrou, Jesus entra na casa de Pedro. Jesus entra na casa de Pedro para levar cura. A sogra de Pedro estava enferma. E quando Jesus entra na casa de Pedro, Jesus cura a sogra de Pedro por inteiro. Jesus cura a sogra de Pedro por completo. Porque Jesus ele não faz nada pela metade. Quando Jesus ele entra nas nossas vidas, quando Jesus ele entra na nossa casa, ele traz a cura que nós necessitamos. E a palavra vai dizer que quando Jesus entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro imediatamente recebe e vai servi-lo. A sogra de Pedro é curada e começa a servir ao Senhor. Oh, querido, eu não sei do que você está precisando essa noite. Eu não sei o que se passa na sua vida essa noite. Eu não sei se você está precisando de alguma cura em específico. Mas eu quero te dizer que se você abrir a porta da sua casa, se você abrir a porta do seu coração, Jesus ele vai entrar e ele vai trazer a cura necessária que você precisa. Precisamos abrir a porta da nossa casa para que Jesus traga alegria, assim como eu trouxe na casa em Caná. Precisamos que nós abrimos a porta da nossa casa para que Jesus possa trazer cura. A cura que nós precisamos. Terceira casa que Jesus entrou. Jesus ele entra na casa de Levi. Quando Jesus entra na casa de Levi, Levi era um cobrador de impostos. E Jesus naquela ocasião come com pecadores. Isso vai escandalizar os fariseus. Mas o que Jesus vê em mim e em você é o desejo. É o desejo de se arrepender. É o desejo de retornar. É o desejo de ser perdoado. E Levi naquela noite
naquela ocasião, ele vai aceitar Jesus. O Senhor quer entrar nas nossas casas para trazer libertação. Jesus quer entrar na nossa casa para trazer perdão. Não importa aquilo que você fez no passado. Não importa aquilo que talvez você esteja fazendo. Jesus, ele tem o poder de perdoar pecados. E ele quer nos perdoar nessa noite. Jesus quer nos perdoar essa noite. Se você abrir a porta do seu coração, se você abrir a porta da sua casa nessa noite, Jesus vai entrar e vai liberar perdão sobre a sua vida. E tudo aquilo que você fez que não agradava ao Senhor, Ele vai jogar no mar do esquecimento. E você terá uma vida nova, uma vida abundante na presença do Senhor. Ah, queridos, não há nada melhor, não há nada igual do que servir esse Deus. Não há nada melhor do que estar na tua presença, do que estar em seus átrios, do que depender do Senhor. Que nós possamos ser totalmente dependentes do Senhor. Que nós possamos ser totalmente entregues ao Senhor. E que Ele possa direcionar todos os passos. Tudo aquilo que nós venhamos a fazer, que Jesus possa nos guiar, nos dando direção. Glória a Deus. A quarta casa que Jesus entrou foi na casa em Cafarnaum. Jesus entra na casa em Cafarnaum para levar restauração. Naquela ocasião havia um paralítico. E esse paralítico é levado por seus amigos. E quando o paralítico está de frente com Jesus, Jesus dá uma ordem e aquele paralítico é curado. Mas não só isso, Jesus perdoa os seus pecados. Porque a restauração do Senhor é completa. Ele quer curar o nosso físico, mas também quer curar a nossa alma. A restauração do Senhor é completa. E foi completa na vida daquele homem. Por isso, se nós deixarmos Jesus entrar na nossa casa, nesta noite, Ele vai trazer restauração. Ele vai trazer transformação. Não sobre aquilo que queremos, mas sobre aquilo que necessitamos. Deus, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Porque Ele nos conhece. E Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, nessa noite eu digo, entregue a sua vida ao Senhor. Abra as portas da sua casa, do seu coração, para que Jesus possa restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus projetos, os seus planos. Aleluia. A quinta casa que Jesus entrou. Jesus entra na casa de Jairo para trazer vida. A filha de Jairo estava morta. Mas quando Jesus chega na casa dela,
Quando Jesus chega na casa de Jairo, a morte não resiste. Porque o Senhor tem poder. E só Ele tem palavra de vida. E palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só Tu tens palavra de vida eterna. É só o Senhor que tem palavra de vida eterna, queridos. É só o Senhor que tem algo para nos oferecer. O mundo lá fora não tem nada para nos oferecer. Nada. Mas o Senhor tem uma palavra de vida. Uma palavra de vida eterna. Glória a Deus. Por isso, se você abrir o seu coração, a sua casa nessa noite, Jesus ele vai trazer uma nova vida para você. Uma vida com abundância. Uma vida com comunhão com Ele. E não há nada melhor do que viver na dependência do Senhor Jesus. A sexta e última casa. Jesus ele vai entrar na casa de Zaqueu. Jesus ele entra na casa de Zaqueu para trazer salvação. Jesus ele vai entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, desprezado. E quando Jesus entra na casa dele, ele traz salvação a Zaqueu. E Zaqueu prontamente se arrepende dos seus pecados. E mais, ele corrige os seus erros. Zaqueu corrige os seus erros. A graça do Senhor, ela quer te alcançar nessa noite. A graça do Senhor quer te trazer salvação nessa noite. A graça de Deus, ela quer nos trazer alegria nessa noite. Que nós possamos voltar a ser alegres. Que nós possamos deixar de estar desanimados para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor com excelência. Com o nosso melhor. Eu venho falando isso todas as vezes que eu prego, os dias estão passando muito rápido. Nós não conseguimos fazer aquilo que nós planejamos no dia, porque passa muito rápido. E onde nós temos colocado o Senhor em nossas vidas? Onde nós temos colocado? Deus ele não quer ser o único na sua vida. Jesus ele quer ser o primeiro. É primícia. É o primeiro. Deus ele sabe que você tem uma esposa, você tem um marido. Ele sabe que você tem um filho para cuidar. Ele sabe que você tem o seu serviço, os seus afazeres de casa. Mas Ele quer apenas o primeiro de nós. Ele quer ser o primeiro. E que nessa noite nós possamos voltar a dar o primeiro ao Senhor. A entregar o primeiro ao Senhor. Aleluia. Coloque-se de pé, querido. Oh, Senhor. Que nessa noite nós possamos reconhecer que ao abrir a porta das nossas casas, o Senhor possa nos dar alegria. O Senhor possa nos trazer cura. O Senhor possa nos trazer perdão. O Senhor possa nos trazer restauração. O Senhor possa nos trazer salvação. Querido Deus e eterno Pai, neste momento nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, nós declaramos que nós não somos nada sem o Senhor.
Pai, e nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos abrir a nossa casa para que o Senhor entre. E quando o Senhor entrar em nossas vidas, a alegria vai ressurgir. O perdão vai reinar. Pai, nós poderemos, Senhor, ter uma vida abundante em Tua presença. Oh, Senhor, derrama sobre a Tua igreja nesta hora. Derrama sobre a Tua casa neste momento, Senhor. As bênçãos, a graça, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. E te clamamos, Deus. E te clamamos, Senhor. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Deus. Oh, e receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor, as nossas orações, Deus. Que tudo aquilo que tem impedido, Senhor, de servir ao Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido, Pai, de te adorar, possa cair por terra, Senhor. E que o Senhor possa trazer a paz que nós necessitamos. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados.